Hoje nós vamos meditar juntos, mais um dia, mais um domingo na presença do Senhor. Hoje é um dia tão especial, o Dia dos Pais. Pai, nosso Pai do céu, nosso Pai terreno, desejamos a cada um dos familiares que tem um Pai aqui na terra ou no céu, um dia de graça. Deus nos deu um grande tesouro, nosso Pai. Bendito seja Deus pela vida de cada um. Bendito seja Deus por todos os pais mães, né? As mães pais. Cada um tem a sua história para contar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis. Acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor do céu, um raio de tua luz para nós neste dia, cheio de graça, gratidão por cada um de nós. Bendito seja Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 33. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficavam atemorizados e diziam: é um fantasma. Gritaram de medo, mas Jesus lhe disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhas medo. Pedro, interpelando, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então a palavra de Deus vai falar que os discípulos estavam ali no barco, né? Já estava uma distância de muitos estádios, existiam aquelas ondas, o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, era noite, e Jesus se aproxima deles. E eles não conhecem Jesus, não reconhecem Jesus, e vai dizer: é um fantasma. Ficaram com medo. O sentimento que vinha ao coração deles era medo. Mas Pedro chama Jesus e diz: se és tu, Senhor, pede, eu quero que tu venhas ao meu encontro. E Jesus, com toda a autoridade: vem, Pedro. Pedro vai, caminha sobre as águas, mas depois que ele fica olhando para ele mesmo, não vê que Jesus é Deus, ele vai afundando, né? E ele vai pedindo ajuda a Jesus: salva-me, é a palavra dele. E Jesus prontamente estende a mão, segura e repreende, dizendo: homem fraco na fé. E aí a gente vai vendo. Ontem nós falamos sobre o dom da fé. Hoje, mais uma vez, Jesus repreende Pedro: homem fraco na fé. Por que duvidaste? Quantas vezes nós também, em alto mar, duvidamos de Deus? Nas altas tempestades, nos ventos contrários, nas coisas que queremos que sejam conforme nós queremos, nos rebelamos contra Deus. E a palavra vai dizer que, quando eles subiram no barco, Jesus está dentro do barco. Jesus não dorme diante das nossas dificuldades. O vento cessou. E aqueles que estavam no barco diziam: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E hoje, meu irmão, minha irmã, você que pelas redes sociais vai chegar a ver esse vídeo, o Senhor hoje nesta palavra quer perguntar: quem é Jesus para mim? Eu o conheço? Quando estou em alto mar,
Eu não reconheço Jesus, eu penso que ele foi embora, que ele está dormindo no barco. Qual é a imagem que eu tenho de Jesus? Eu tenho modelos de Deus. Jesus, mostra-nos o Pai. Traga à sua memória agora o seu Pai. Todos os momentos que você viveu com seu Pai. Pode ser que o último momento você nem pôde ajudá-lo. Hoje eu recordava uma em memória, né? Os pais que já estão no céu, que foram pais também para mim, mas o meu está aqui, com nossa família. Amanheci o dia fazendo o suco de laranja que ele ama tanto. Quero assim louvar a Deus por ele em nossa vida. Quando a gente vai falar do Pai, a gente se emociona mesmo. Mas eu quero louvar a Deus, levantar bem os meus braços por Joaquim José Ferino em nossa vida. Um homem muito trabalhador. Um homem que ensina com o olhar. Um homem que me ensinou a silenciar nas pequenas coisas. Um homem de Deus. Eu sempre digo a ele que sou parecida com ele, não só fisicamente, mas em alguns traços que ele me deu, que o próprio Deus me deu. E hoje louvo a Deus por ele, pelo paizão que ele é, pelo nosso Pai. Uma chuva de graças te peço para ele, Senhor. Uma chuva de graças, Senhor, por tudo aquilo que ele é para nós. Filhos, nascido numa cidadezinha de Alagoas, com muitas pessoas que cuidaram dele, um homem de fé, um homem que olha para cada filho e ensina como nós devemos ser diante de Deus, sem murmurações. Obrigada, Senhor. Vai agradecendo a Deus pelo teu Pai. Vai agradecendo a Deus porque ou no céu ou na terra, Ele nos deu um grande presente. E vai dizendo, Abá, Pai, Pai, muito obrigada. Bendito seja Deus por nos ter concedido nascermos em uma família. Pode ser até que você tenha sido criado por uma mãe, o seu pai foi ausente, mas louva a Deus. Pede que onde quer que ele esteja, o Senhor o abençoe, o guarde e o proteja. Meu Pai, meu Pai, meu Papai, já não sei viver sem o teu amor. Obrigada, Senhor, por todos os pais do mundo. Rendo a Ti o meu hino de louvor e gratidão. Shalom. E hoje nós vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 20. O endemoniado epiléptico. Ao chegarem junto da multidão, aproximou-se dele um homem que de joelho lhe pedia: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é lunático, sofre muito com isso. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. Ao que Jesus replicou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. Jesus o conjurou severamente e o demônio saiu dele. E o menino ficou são a partir daquele momento. Então os discípulos, procurando Jesus, a sós disseram: Por que razão não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da fraqueza de vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos pedir ao Espírito Santo
Vamos fazer o sinal da cruz diante desta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse Evangelho de São Mateus, onde esse endemoniado pega aquele menino epilético, um menino que tinha crise convulsiva, babava. Muitos talvez não saibam, mas a epilepsia é muito dolorosa, causa muitos transtornos para a pessoa. E com certeza, esse menino, né, esse homem que se aproxima daquela multidão, ele pede àquele pai daquele menino, ele pede: tem compaixão, Senhor, do meu filho, e chama o filho de lunático, como se fosse um homem louco, né? Uma criança louca. Muitas vezes ele diz a Jesus, ele cai no fogo, outras vezes vai caindo na água, e vai imaginando essa criatura ali caindo no fogo, fora de si, caindo na água. E esse homem trouxe essa criança aos discípulos, mas os discípulos não foram capazes de curá-lo porque eles não tinham fé. Como é importante o dom da fé. E eu fui olhando aqui no catecismo, no parágrafo 142, que você pode ver aí. Pela fé, o homem submete completamente a Deus a inteligência e a vontade, com todo o seu ser. O homem dá assentimento a Deus revelador. Então, o homem, né, se submete completamente a Deus pela inteligência, pela sua vontade e todo o seu ser. É a fé. A gente pode ver a história de Abraão, o pai da fé, pai de todos os crentes. Pela fé, Abraão obedeceu o chamado de Deus e foi para uma terra que ele nem sequer conhecia, mas ele foi em obediência a Deus pela fé. A fé constitui a garantia dos bens que se esperam, já diz em Hebreu 11:1, e a prova que existem as coisas que não se veem. Quem foi que acreditou sem conseguir ver, sem enxergar? Maria. Quando o anjo Gabriel foi à sua casa: Maria, serás mãe do Salvador. E ela disse: como vai ser isso se eu não conheço o homem? E ele disse: o que será gerado em ti virá sobre o Espírito que fará tudo. E ela disse: então eis-me aqui. Olha a fé de Maria. Dai-nos, Senhor, a fé de Maria. E aí, continuando a palavra, e o Senhor disse, os discípulos foram até Jesus e disse: mas por que, Jesus? Por que a gente não foi capaz de curar esse menino epilético? E Jesus disse: ó geração incrédula. Ó geração incrédula. Jesus ficou nervoso aqui. Jesus, não é nervoso a palavra, Jesus ficou agitado. Jesus ficou com raiva mesmo. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? E Jesus, pela sua autoridade, expulsou aquele demônio daquele menino. E o demônio saiu. E o menino naquele momento ficou são. Jesus respondeu àqueles homens que perguntavam por que eles não tinham conseguido. Por causa da fraqueza da vossa fé. E o Senhor vai dizer na palavra que se eles tivessem fé do tamanhozinho do grão de mostarda, que é tão pequeno, eles poderiam dizer para a montanha: vai-te dali, vai-te para cá. E a montanha se moveria. Dá uma música, né, gente? Se tiveres fé como um grão de mostarda, podeis dizer a todos aqueles: vai-te para lá, vai-te para cá, e ela irá. Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê uma fé como a fé de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Shalom.